Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de manutenção de celular. Como nós falamos para vocês lá no módulo 1, que o módulo 2 nós vamos falar sobre a parte de documentação. Nós vamos disponibilizar por e-mail essa parte de documentação. O módulo 2, vocês vão ter uma semana para estar estudando ele e durante essa uma semana nós vamos estar enviando esses materiais por e-mail para vocês. Então, caso a partir de hoje passe 7 dias e vocês não recebam a documentação, vocês podem me cobrar. Nós deixamos tudo configurado no nosso sistema. Essa parte de apostila, documentação, é o nosso servidor que vai estar enviando para o e-mail de vocês, ok? Bom, a parte de documentação, ela é importante porque não tem como você ficar só na palavra ali com o seu cliente. Porque se dá algum problema, é a sua palavra contra dele. E aí, se ele for procurar os direitos dele, for no Procon, for atrás de um advogado, querer te processar, você acaba sendo complicado, porque a lei ela vai ficar do lado do cliente e você vai estar errado. Por quê? Porque você deveria ter feito um documento da entrada do aparelho dele, você deveria ter feito um checklist. Então essa parte de documentação, ela é uma parte mais burocrática, uma parte um pouco chatinha, só que depois que você tiver tudo pronto, essa documentação, e já estiver familiarizado com ela, aí fica algo muito fácil, nós vamos ajudar bastante vocês nesse assunto, e olha só a ajuda que eu e o Luiz vamos dar para vocês. A gente já vai dar os documentos semi-pronto. Você vai editar, colocar os dados da sua loja, os dados da sua assistência técnica, ou se você não tem loja ainda, você põe o seu nome, lá no documento e pronto. Aí você imprime, você pode fazer manual ou utilizar programas. Nessa aula nós vamos mostrar para vocês um programa que faz a ordem de serviço e eu vou mostrar o documento que eu peguei, o que o programa dá na tela, digitei no Word, que é o que vocês vão estar recebendo no e-mail, caso você não queira investir no programa ou esteja um pouquinho apertado, você tem um documento para fazer manualmente. Mas o ideal, se você está tendo retorno, você está ganhando dinheiro com essa parte celular, você tem que investir, você tem que se informatizar. Você tem que ter um computador, um notebook, uma impressora. Todos os clientes que chegar, você vai fazer a entrada do celular, o checklist, você vai cadastrar, vai fazer a ordem de serviço, imprimir, vai ficar uma guia com o cliente e outra com você. Então isso é muito importante, essa parte de documentação, levem bastante a sério, porque se fez o documento, vai estar escrito lá, muitas vezes a pessoa deixa o celular e some, Mas... Então nos documentos vai ter tudo isso. O Luiz é 8 anos, então durante esses 8 anos ele foi moldando a sua assistência e foi moldando os documentos que ele ia precisar ter ou não, porque muitas vezes você se depara com algo que você achou que nunca ia acontecer com você. Aí em cima disso você tem que acrescentar algo no seu documento ou fazer um novo documento, pedir para o cliente assinar, porque ele deixou o celular, você é responsável pelo celular dele. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então tem que ter um documento, a pessoa fica com dela, você fica com o seu. Quando a pessoa vier retirar o aparelho, ela tem que trazer esse documento, Não tem essa, veio outra pessoa, chegou lá, fulano de tal, mandou eu vir aqui buscar o celular sem o papel, não tem como, ok? Então, nessas aulas, no módulo 2, nós vamos explicar bem essa parte de documentação para vocês. Vamos passar também a parte de fornecedores, onde você comprar as ferramentas. Eu vou fazer um vídeo indo até lá no fornecedor, mostrando todas as ferramentas, para depois vocês estarem indo comprar, ir pessoalmente ou comprar pela internet. E a parte de acessórios de celular, peças, placas, a gente vai mostrar onde que eu, Luiz e praticamente todo mundo aqui de São Paulo vai, Fica tudo ali centralizado nessa parte de ferramentas, de peça e tudo mais. O Luiz ele vai explicar para vocês, essa importância de toda a documentação, que ele trabalha com isso diariamente e nós vamos deixar bem frisado para vocês não terem problema para depois falar que não avisou ou vir falar algo conosco.
né? Porque você pegou o celular, você tem que tomar todos os cuidados. Então o documento já vai lhe impedir caso chegue algum celular roubado, algum celular bloqueado, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? É isso aí, pessoal. A parte de documentação ela é muito importante. Ela é tão importante quanto qualquer outra ferramenta da sua bancada, né? Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, como o próprio nome diz, é Código de Defesa do Consumidor. E se o cara traz um determinado aparelho até a sua assistência, ele é o consumidor, ele é o seu consumidor. Então, qualquer eventual problema que venha a ter, o PROCON vai estar do lado dele. Então, você vai ter que provar que você está na razão. Por quê? Porque, de repente, se você for acusado de um determinado... de um determinado crime, provavelmente... o Código de Defesa do Consumidor já vai vir em cima de você como você tivesse errado. E você vai ter que provar, em cima de toda essa documentação que a gente vai lhe fornecer, que você está na sua razão. E aí o cliente vai tirar o dele fora e você vai conseguir provar a sua inocência dessa forma, né? Então, eu nesses 8 anos, né, fui me moldando, né, conforme alguns problemas que eu fui tendo, né? Tem muito cliente que usa de má fé com a gente, né? Eles vêm às vezes com um defeito, com 2 defeitos no celular, ele só te reporta um, ele te fala que o celular dele está com apenas um defeito. Se você não fizer o checklist, se você não fizer alguns testes, você será enganado, né? Então, aí o cliente pega o celular dele, ele sai na porta da sua loja, ele faz um teste, ele vai virar para você e falar, mas esse problema não tinha. E aí você vai ter que fazer um outro conserto de graça, ou dali para frente o cliente vai querer bater o pé e falar que você está errado, ou falar que vai te difamar, ou algo assim. Porque o que acontece é o seguinte, tanto a propaganda boa, ela influencia bastante, mas a ruim também influencia, né? Então você tem que se precaver. Toda essa parte de documentação é para precaver, para você se livrar de qualquer eventual problema que venha acontecer, tá? Qualquer eventual cliente que venha agir de má fé com você, te falar um defeito, te falar 2 defeitos e te falar um defeito e são 2, né? Então, essa parte de documentação ela é tão importante para você se precaver, se prevenir de clientes maldosos, né? Ou não, né? Também temos no caso de oxidação, a gente vai passar todos esses formulários que nós estamos passando para vocês. Nenhum outro curso disponibiliza, né? Isso eu tive que correr atrás sozinho, às vezes dar cabeçada, às vezes sofrer até ameaça de cliente chato, entendeu? De cliente que não entende. E aí eu tive que bater cabeça e me proteger, né? Não de forma errada, mas da maneira correta, da maneira certa, da maneira legal, dentro da lei, a gente tem que se proteger. Então é isso, pessoal. Nós temos vários formulários que nós vamos disponibilizar para vocês através de PDF, através de e-mail, e vocês vão ter acesso a toda essa documentação de forma que muito fácil. Apenas com a compra desse curso, vocês vão ter tudo isso disponível de uma única maneira, ok? Então, pessoal, nós vamos mostrar agora no computador para vocês a ordem de serviço que eu fiz, que é uma manual, né? Você não vai pagar nada, você vai imprimir tudo ali, e tem um programa que já faz para você, que ajuda, né, no seu dia a dia, que é um programa pago. Então nós vamos dar 2 opções, a opção gratuita e a opção paga. Lembrando que essa parte de documentação você só vai fazer quando você vai pegar o celular para consertar. A pessoa chegou lá na loja, conversou tudo. É que o pessoal chega e eles querem saber o preço, né? Muitas vezes dá para passar o preço na hora, né, Luiz? Sim, sem precisar fazer nenhum tipo de documento. Isso, né? Aí tem casos que, né, você tem que ficar com o celular para ser feito o orçamento. Então, se o cliente ele vai deixar o celular, aí já faz a ordem de serviço, né, que é o que nós vamos mostrar agora. Se ele não for deixar, maravilha, aí você não precisa se preocupar em estar dando entrada nessa documentação, ok? Só ressaltando um pouco, André, esse formulário que nós disponibilizamos através do Word, né, da ordem de serviço, você pode usar ele como um formulário para, de repente, você quer fazer um talão numa gráfica.
você faz um talão, né, com a mesma disponibilidade que nós, com os mesmos caracteres que nós disponibilizamos, e aí você faz esse talão com no mínimo 2 vias, tá? 2 vias, que uma fica com você, outra com o cliente, e é isso aí. Vamos lá para a tela do computador. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui na tela do meu computador, esse é o documento que eu vou estar enviando para vocês pelo Word, caso você não faça a compra do programa que eu vou estar mostrando para vocês após eu explicar esse documento. Esse documento aqui acima, aqui na parte do cabeçalho, você vai colocar o logo da sua assistência, o nome da sua assistência, ou se você não tem um nome ainda, você pode usar o seu nome. Tá? O ideal já é você ter um nome fantasia para colocar com uma logotipo para ficar mais bonita. E ao lado do logotipo você coloca o endereço, o telefone, os dados da sua assistência, ok? E aqui nós vamos dar início ao documento. Então esse documento, como vocês podem ver, ele tem aqui esse primeiro formulário, que é a via do cliente, e aqui abaixo nós temos outro formulário que é a via interna, que vai ficar com você. Ó, ele é uma folha só. Então cada cliente que deixar o celular para você fazer o conserto, você vai preencher esse documento, imprimir, vai passar a régua aqui nessa linha e vai dar a via dele e vai ficar com a sua, certo? Vamos aumentar aqui. Deixa eu aumentar o zoom para vocês visualizarem bem aí. Então aqui você vai colocar a data de entrada. Você pode colocar a data, hora. Aqui a previsão de saída. A previsão de saída é meio complicado colocar, né, Luiz? Pode deixar em branco também, né? Sim, a não ser que o cliente obrigue você a colocar, né? Mas eu acho que não... Geralmente, André, se dá uma previsão de saída que você possa cumprir. Isso, né? De repente você dá 5 dias úteis, né? Daqui 5 dias úteis é um prazo bom que você pode cumprir. Você nunca pode dar um prazo que você não vai conseguir cumprir, simplesmente pelo fato de pegar o aparelho. Porque o não cumprimento daquele prazo já irrita o cliente, né? Então Sim. Os caras às vezes chegam e no dia marcado lá e o aparelho não está pronto. Então sempre dê um prazo que você possa cumprir. Ok, pessoal? Aí aqui é o nome do cliente. De preferência, tentar pegar o documento dele. Ver se ele tem um RG, um CPF, ou se ele está com a CNH, para você saber que os dados são verdadeiros. Muitas vezes a pessoa anda sem documento, né, Luiz? Aí você tem que acreditar nos dados que ela vai te passar. Então você vai colocar o nome completo dele. Aqui, o número da ordem de serviço. Então se você não consertou nenhum celular ou não fez não emitiu nenhuma ordem de serviço, e essa é a primeira, você pode começar com 0001 ou começar já a partir do 1000. Tem muitos sistemas que começam a partir do 1000, 1001, porque senão você coloca, 0001, o cliente olha e fala, pô, sou o primeiro cliente do camarada, ele já fica meio assim, né? Então tem muitos sistemas que começam a partir do 1000. Tá? Aí fica ao seu critério, né? Você colocar aqui o seu controle para você ter uma noção de quantos clientes você já atendeu, né? Quantas ordens de serviços você já fez na sua assistência, né? Isso aqui é um controle seu. Aqui você vai colocar o endereço do cliente, rua, avenida, né? Aqui vai colocar o nome e o número. Aí aqui do lado você coloca o bairro, aqui a cidade, aqui o estado e aqui o CEP. Esse formulário eu fiz ele em tabelas. Você pode editar, é só você ter o Word no seu computador. Eu fiz ele no Word 2013 e você ter uma noção básica, né? Ter feito um curso de informática ou já ter usado o Word para saber editar, né? Então você pode remover alguns campos ou acrescentar de acordo com a sua necessidade. Como eu e o Luiz falamos, isso aqui é um modelo que nós estamos disponibilizando gratuitamente para vocês editar, modificar, deixar com a sua cara. Aí vai colocar o CPF ou o CNPJ. Muitas vezes você pega o celular de uma empresa. Então a pessoa quer que você faça a ordem de serviço no nome da empresa. Muitas vezes é a empresa que vai pagar o serviço, então ele exige isso.
Agora, se não é empresa, aí você coloca o CPF, o RG, aqui os telefones, né? É bom você pegar 2 telefones e você pode pegar o e-mail também da pessoa. Aqui abaixo é o modelo do celular, a marca, o serial. O serial fica atrás da bateria, né, Luiz? Geralmente fica numa etiqueta atrás da bateria. Só uma observação, se acaso essa etiqueta estiver rasurada, estiver rabiscada, você não conseguir ter acesso ao serial e tiver acesso ao número do e-mail, também pode pôr o número do e-mail, não tem problema. Tanto um quanto o outro são identificações únicas do aparelho de celular. Então pode pôr o serial ou o número de e-mail, que também não tem problema. Isso mesmo, bem lembrado, Luiz, né? Até acrescentei aqui no documento, né, o serial ou e-mail, né, um número único, né, que o aparelho tem. Aqui se tem acessórios. Acessórios entre o que? A película de vidro, capinha, cartão de memória, capinha, chip, né? Tudo isso aí entra como carregador. Às vezes você pega um aparelho na sua assistência, de repente você precisa daquele chip da pessoa, você precisa do cartão de memória, né? Ou do carregador que seja, e aí você vai descrever na ordem de serviço. Nessa ordem de serviço. Aqui é um campo livre, né? Caso tenha mais algum detalhe, alguma observação, você pode colocar aqui, lembrando que essa via ela vai com o cliente. Então tudo que você colocar ali, quando você entregar o cliente, ele vai ver. Então quando ele vir pegar o celular dele, não tem como ele falar que não estava daquele jeito, porque você vai descrever tudo aqui. E aqui você vai colocar o defeito reclamado pelo cliente, que é o defeito do celular. E aqui abaixo tem uma observação bem interessante para vocês. Tá aqui, ó, condições de execução. Atenção, a não retirada do aparelho no prazo de 30 dias serão acrescidos 10% no valor. Ou seja, se no prazo de 30 dias ele não vier retirar, né, passou, deu 31 dias, você aumenta 10% do valor que é cobrado. É isso mesmo, né, Luiz? Exatamente. Se você cobrou R$100, você vai aumentar mais R$10. Então, você vai cobrar R$110. Após 60 dias, implicará na venda do mesmo para pagamentos de gastos. Ou seja, passou 2 meses, a pessoa sumiu. Lógico que você vai fazer o quê? Você vai ligar para a pessoa, vai tentar entrar em contato com ela. Tem muitos casos que você pode mandar carta, né? A carta ela é uma garantia mais segura que você tentou manter o contato com o cliente através de carta. Você vai ter, se você for mandar carta registrada, você vai ter o código de rastreio que foi enviado essa carta, que o cliente recebeu, ele não veio retirar. E você não pode ficar com os aparelhos parados. O Luiz, acho que sofre isso aí todos os anos, né? Pessoas que deixam, fica aqui o aparelho, sendo que você está ocupando o seu espaço ali na sua assistência, né? Tá com aquele aparelho e o cliente não vem buscar. E muitas vezes você gastou do seu bolso, né, para arrumar aquele aparelho, então nada mais justo do que colocar aqui. Se ele abandonou, né, tem essa observação aqui falando que após determinado período você pode fazer a venda. Tem até um artigo aqui de Código de Defesa do Consumidor. E aqui do lado o carimbo da assistência técnica. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, Luiz, referente a isso aqui? Não, você que tem mais experiência, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A maioria dos juízes de PROCON, eles entendem isso como normal, desde que esteja descrito, né? Obviamente você não vai pegar um celular daqui 3 meses se não tiver uma descrição, se o cliente não tiver ciente desse risco que ele corre, né? Aí preencheu todos esses campos, essa aqui fica com o cliente. Aí na sua via você vai colocar a data de entrada, a previsão de saída, o nome do cliente, o número da ordem. Aqui tá igual os campos acima, né? O endereço do cliente, o bairro, cidade, estado, CEP, o CPF ou CNPJ, né? Se é pessoa física ou pessoa jurídica, o RG, os telefones e o e-mail. Deixa eu mudar aqui.
Aqui abaixo, os mesmos dados acima, né? Modelo, marca, serial ou e-mail. Deixa eu salvar aqui porque a gente está gravando a aula hoje. Eu já vou configurar o servidor para estar enviando na data que vai ser liberado, né? Que foi liberado o segundo módulo, vocês vão receber isso aqui. Acessórios, detalhes, observações. Aqui a data de entrega, data de saída, né? A data que entrou na sua assistência, a data que vai sair. Essa prioridade você coloca como, Luiz? Baixa, normal, alta? Geralmente normal, né? Tem aqueles casos que a gente pode colocar baixa, alta, no caso usaria alta, né? Tem aquele cliente que não pode esperar por algum motivo, então a gente coloca uma prioridade alta, que a gente já deixa esse aparelho na frente dos outros. Ou caso deve ter cliente que não tem pressa não tô com pressa, aí você põe baixa. Sim. Ou muito baixa. Muitas vezes é um amigo, um familiar, ou é algum favorzinho que você vai fazer. Aí você vai e coloca aí a prioridade para você se organizar. Porque assim, quando você começa a pegar o celular, você vai pegar pouco. Então você vai ter um controle em cima de todos eles. Quando você estiver num nível da assistência do Luiz, pelo que eu vi lá, se ele não fizer um controle, ele se perde, né, Luiz? Tem que ter o controle. Tem muito celular que ele pega ali e ele não lembra do cliente. Não aí ele vai olhar e aí ele, depois que ele olhar e ler essa ficha que fica com ele, ele vai lembrar do cliente, qual que é o defeito. Porque assim, é muito celular, né? Então se você está pegando 1, 2, 3 celulares por dia, fica fácil você estar lembrando. Agora se você pega, 4, 5, 6 celulares, você vai ver que já vai ficar muito complicado, né? Porque você está concentrado ali no celular e vai chegando o cliente, vai chegando o celular, e você for jogando tudo de lado, você vai acabar confundindo a sua cabeça, você vai trocar os defeitos, você pode até fazer algo errado em algum celular do cliente. Então, esse controle é uma organização para você trabalhar melhor, você não perder tempo, né, caçando o defeito, né? Então tem que ter toda essa organização na ficha. E aqui do lado, senha. Isso aqui não pode esquecer. Porque assim, a pessoa ela deixa o celular com você com determinado defeito. Muitas vezes para você fazer os testes finais e ver se ficou 100%, você precisa da senha. Então se a pessoa ela utiliza a senha por número, você anota aqui. Agora se é a senha, isso aqui como que chama? Senha padrão, né? Senha padrão, né? Você vai riscar aqui a caneta, ó, né? Vai riscar aqui para você desbloquear o celular dela e fazer os testes. Aí tem aqueles casos, Luiz, que o cliente passa a senha errada ou não fala a senha com medo de você copiar as informações ou fuçar no celular. Sim, mas nesse caso, toda a profissão, André, exige ética, né? Sim. E obviamente a gente não vai ficar olhando nada do cliente que não seja referente ao que a gente mexeu, ao que a gente consertou, né? Então a senha a gente pede apenas para a gente poder fazer os testes de Sim. tela, todos os testes necessários. Fez esse tipo de teste, deu tudo ok, tudo certinho, desliga o celular, muda na ordem de serviço, né? Como eu uso o sistema computadorizado, aí eu mudo na ordem de serviço, coloco que está pronto e aí sim, aí bola para frente, né? Mas a gente não, obviamente a gente não tem acesso a esse tipo de informações do cliente, não nos compete, não nos interessa. Sim, como o Luiz explicou, se você vê que o cliente ele tá com alguma resistência de passar senha ou código, aí vai do que você fala com o cliente confiar em você, tá? E aqui são o defeito reclamado, o laudo técnico e observações. Aí essa via ela fica com você. Quando o cliente ele vir retirar o celular, ele vai ter que trazer essa outra via, né? No final desse vídeo nós vamos mostrar mais um documento para vocês. Luiz, tem alguma coisa a acrescentar aqui? Não, é isso mesmo. Aqui, maravilha. Então nós vamos mostrar agora para vocês o programa que o Luiz utiliza lá na assistência dele. Vocês podem utilizar esse programa ou pesquisar, tá? Então vamos lá. O nome do programa chama-se SH Oficinas.
Se você escrever SH Oficina no Google, ele vai ser o primeiro link, tá? É esse aqui, ó, SH Oficina, ordem de serviço, orçamento, estoque e vendas. Então você vai clicar nesse link, você vai cair nessa página aqui. Já tá na versão 5? Sim. Caramba! Aí você tem aqui contato, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, entre em contato com eles, tá? Não vai entrar em contato conosco porque não somos nós que desenvolvemos o programa. E nem estamos ganhando nada para isso, A gente não né? está ganhando também nada. A gente está aqui de espontânea vontade, oferecendo o programa deles, né? Nós estamos fazendo uma indicação. O Luiz, ele utiliza, dá certo para ele, então, né, pode ser interessante para você. Ou você pode pesquisar, porque assim, existe uma infinidade, deve ter programas gratuitos também, né, para emitir ordem de serviço, mas os melhores são pagos, porque os gratuitos, assim, se você precisar de suporte, ou muitas vezes você não consegue editar, modificar ele, vem com aquelas propagandas, vocês sabem como que é as coisas gratuitas na internet, né? Não é do jeito que a gente quer, e o programa não, você tem o suporte, você pode entrar em contato com eles, pode modificar o programa, colocar a logo da sua loja. Então aqui tem 2 telefones, eles têm um e-mail e tem um endereço também. Aí vamos voltar aqui na página inicial. Ó, como comprar. Eles têm várias versões do programa. Eles têm só o SH Oficina, que custa R$160. Isso aqui é por ano, né, Luiz? Isso, por ano. Então vai dar bem pouquinho por mês, né? R$160 por ano. Aí eles têm o SHNE, que é o Nota Fiscal Eletrônica. Esse aqui é só Nota Fiscal Eletrônica. Tá? Ele não vem com oficina, que é R$250 por ano. E tem esse aqui que é o completo, que custa R$410, que vem o SH Oficina mais o SHNFE. As opções de pagamento, né? Eu nunca vi um site com tanta opção de pagamento assim. Cartão de crédito, boleto, depósito, transferência, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, PayPal, até parcelado com cheque. Opções para residentes no exterior. Ou seja, você vai entrar no site, você vai ler aqui, tá? Lê, pesquisa, não vai igual um doido sair comprando tudo sem você ver se o programa vai servir para você, né? Então isso aqui é tudo questão de você pesquisar, ligar, tirar todas as suas dúvidas com a empresa. E se você vê que é interessante para você, cabe no seu bolso, vai te ajudar, é um ótimo investimento. O Luiz utiliza esse SH Oficina. Você tem nos 2 computadores, ele é em rede também? Em rede, exatamente, em rede. Ele fica em rede, que assim, lá na assistência do Luiz, ele tem um funcionário que faz essa ordem de serviço lá em um notebook. Exato. E lá no seu notebook eu vi que você tem também tem o sistema que você pode fazer também ou consultar, né? Sim. Ele tem um banco de dados que fica... Tem um banco de dados. Eu posso fazer backup nele, gravar o backup no pendrive. Na minha casa também eu tenho o SH Oficina em casa, né? Então, toda semana eu faço o backup no meu pendrive, passo esse backup no meu computador de casa e aí ele atualiza tudo. Tudo que entrou naquela semana vai para o meu computador na minha casa, entendeu? Sim. Aqui tem os manuais. Esse aqui ele faz... ele tem gerenciamento financeiro também ou não? Tem gerenciamento financeiro, né? Ele tem gerenciamento de estoque, gerenciamento de contas a pagar, contas a receber. É um programa bem completo mesmo, é bem completo. Ele tem vários módulos, né? Tem esse módulo de OS, de ordem de serviço, e tem outros módulos de vendas, né? De estoque, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, tem tudo isso, né? E olha só, aqui tem essa opção aqui, ó, veja algumas telas. Aqui ele vai mostrar as telas do SH Oficina, ó. Os menus que ele tem, né? Arquivos, cadastro, módulos, ordem de serviço, personalização, suporte técnico. Aqui é um relógio, né, com calendário. Aqui os clientes que você... Aqui é o total de clientes, né, Luiz? Isso. Você que usa o programa lá. Estoques, total de OS, equipamentos, fornecedores. Você consegue cadastrar tudo isso nele, né? Sim.
abrir ordem de serviço, alterar, encerrar. Então, um programa bem interessante. Se você já tem a sua assistência e a pessoa não é só para celular, se ela mexe, se ela faz conserto de outros equipamentos, ela pode usar também. Sim. Né? Se você mexe com notebook, tablet, computador, tá lá, ó. Aqui você já faz o cadastro, tudo. Aqui mais algumas telas para vocês verem. Essa aqui vai ser a última tela. Cliente, equipamento, serviço, o valor total. Nessa ordem aqui, Luiz, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Você coloca o valor aqui ou... Sim, geralmente eu coloco o valor no campo de reclamação. Coloco o defeito, né? E na defeito frente. reclamado. E na frente eu coloco o valor daquele conserto, né? Um valor prévio, né? Porque a gente só vai saber realmente o valor do conserto quando você fizer uma análise no aparelho, né? É isso aí, pessoal. Para encerrar essa nossa aula sobre ordem de serviço, eu tenho um documento aqui que é muito importante também. Trata-se desse aqui, ó. Não entregamos aparelho sem OS, ordem de serviço. Favor, não insista. Por que eu fiz isso? Existem muitos casos de pessoas que mandam outras pessoas vir retirar, ou, por exemplo, filho de repente mal intencionado vem pegar o celular de um pai, de repente existem inúmeros casos, né? Marido, né, que não quer que a esposa tenha acesso ao celular dele. Então, se a gente não fizer isso, se a gente entregar para qualquer um, a gente acaba se complicando, né? Eu já tive caso de marido chegar e falar, não entrega esse celular para minha esposa. Eu falo, se ela não tiver com a ordem de serviço, a gente não entrega. Por quê? Porque isso aqui, muita gente não quer que outras pessoas tenham acesso, né? Então a gente não pode entregar de jeito nenhum aparelho sem ordem de serviço. Salvo alguns casos, como chega lá, o meu esposo pediu para eu passar aqui e pegar o celular dele. Obviamente, você tem o telefone do cliente, do esposo, você vai ligar para ele e ver se ele autoriza. Ele autorizando, você pode tá entregando, né? Fora esse tipo de caso, você não entrega o aparelho porque pode causar problema para você. De repente aquele celular some, tá sem a ordem de serviço, não entrega, tá ok? Então é isso, é uma dica importante, né? E esse aí, Luiz, ressaltando, você tem colado lá na sua loja, né? Bem estampado ali na cara. O cliente chegar e falar, não tem nem como falar que não vê. Eu tenho uns 2 ou 3 desse aqui, né? Colados lá, exatamente para que os clientes vejam e saiam dali. Na hora que ele trouxer o celular, ele vai sair ciente de que outra pessoa não pode vir retirar, tá bom? Essa foi uma dica aí, espero que vocês aproveitem. Obrigado e até o próximo vídeo, ok?